setembro, seja muito bem-vindo ao Plano Anual de Leitura da Bíblia com Lana e Rosane. E hoje nós vamos começar Mateus, capítulo 1 ao capítulo 4. Vamos começar os evangelhos, olha. Vamos lá. Capítulo 1. Os antepassados de Jesus Cristo. Esta é a lista dos antepassados de Jesus Cristo, descendente de Davi, que era descendente de Abraão. Abraão foi pai de Isaque, Isaque foi pai de Jacó, e Jacó foi pai de Judá e dos seus irmãos. Judá foi pai de Pérez e de Zera, e a mãe deles foi Tamar. Pérez foi pai de Esrom, que foi pai de Arão. Arão foi pai de Aminadab, que foi pai de Nazon, que foi pai de Salmão. Salmão foi pai de Boaz, e a mãe de Boaz foi Raabe. Boaz foi pai de Obed, e a mãe de Obed foi Rute. Obed foi pai de Jessé, que foi pai do rei Davi. Davi e a mulher que tinha sido esposa de Urias foram os pais de Salomão. Salomão foi pai de Roboão, que foi pai de Abias, que foi pai de Asa. Asa foi pai de Josafá, que foi pai de Jorão, que foi pai de Uzias. Uzias foi pai de Jotão, que foi pai de Acais, que foi pai de Ezequias. Ezequias foi pai de Manassés, que foi pai de Amon, que foi pai de Josias. Josias foi pai de Jeconias e dos seus irmãos, no tempo em que os israelitas foram levados como prisioneiros para a Babilônia. Depois que o povo foi levado para a Babilônia, Jeconias foi pai de Salatiel, que foi pai de Zorobabel. Zorobabel foi pai de Abiúde, que foi pai de Eliaquim, que foi pai de Azor. Azor foi pai de Sadoque, que foi pai de Aquim, que foi pai de Eliúde. Eliúde foi pai de Eleazar, que foi pai de Matã, que foi pai de Jacó. Jacó foi pai de José, marido de Maria, e ela foi mãe de Jesus, chamado Messias. Assim, houve 14 gerações desde Abraão até Davi, e 14 desde Davi até que os israelitas foram levados para a Babilônia. Daí até o nascimento do Messias também houve 14 gerações. O nascimento de Jesus Cristo. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, a sua mãe, ia casar com José, mas antes do casamento ela ficou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria ia casar, era um homem que sempre fazia o que era direito. Ele não queria difamar Maria e por isso resolveu desmanchar o contrato de casamento sem ninguém saber. Enquanto José estava pensando nisso, o anjo do Senhor apareceu a ele num sonho e disse: José, descendente de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, pois ela está grávida pelo Espírito Santo. Ela terá um menino e você porá nele o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos pecados deles. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. A virgem ficará grávida e terá um filho que receberá o nome de Emanuel. Emanuel quer dizer Deus conosco. Quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor havia mandado e casou com Maria. Porém, não teve relações com ela até que a criança nasceu. E José pôs no menino o nome de Jesus. Ou visitantes do Oriente. Capítulo 2. Jesus nasceu na cidade de Belém, na região da Judéia, quando Herodes era rei da terra de Israel. Nesse tempo, alguns homens que estudavam as estrelas vieram do Oriente e chegaram a Jerusalém. Eles perguntaram: onde está o menino que nasceu para ser o rei dos judeus? Nós vimos a estrela dele no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes soube disso, ficou muito preocupado e todo o povo de Jerusalém também ficou. Então Herodes reuniu os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei e perguntou onde devia nascer o Messias. Eles responderam: na cidade de Belém, na região da Judéia, pois o profeta escreveu o seguinte: você, Belém, da terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais cidades de Judá, pois de você sairá o líder que guiará o meu povo de Israel. Então Herodes chamou os visitantes do Oriente para uma reunião secreta e perguntou qual o tempo exato em que a estrela havia aparecido. E eles disseram: depois os mandou a Belém com a seguinte ordem: vão e procurem informações bem certas sobre o menino, e quando o encontrarem, me avisem para eu também ir adorá-lo. Depois de receberem a ordem do rei, os visitantes foram embora. No caminho, viram uma estrela, a mesma que tinha visto no Oriente. Ela foi adiante deles e parou acima do lugar onde o menino estava. Quando viram a estrela, eles ficaram muito alegres e felizes. Entraram na casa e encontraram o menino com Maria e sua mãe. Então se ajoelharam diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. E num sonho Deus os avisou que não voltassem para falar com Herodes,
Por isso voltaram para a sua terra por outro caminho. A fuga para o Egito. Depois que os visitantes foram embora, um anjo do Senhor apareceu num sonho a José e disse: levante-se, pegue a criança e a sua mãe e fuja para o Egito. Fiquem lá até eu avisar, pois Herodes está procurando a criança para matá-lo. Então José se levantou no meio da noite, pegou a criança e a sua mãe e fugiu para o Egito. E eles ficam lá até a morte de Herodes. Isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta: eu chamei o meu filho que estava na terra do Egito. A matança das crianças. Quando Herodes viu que os visitantes do Oriente o haviam enganado, ficou com muita raiva e mandou matar em Belém e nas suas vizinhanças todos os meninos de menos de 2 anos. Ele fez isso de acordo com a informação que havia recebido sobre o tempo em que a estrela havia aparecido. Assim se cumpriu o que o profeta Jeremias tinha dito. Ouviu-se um som em Ramá, o som de um choro amargo. Era Raquel chorando pelos seus filhos. Ela não quis ser consolada, pois todos estavam mortos. A volta do Egito. Depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito e disse: levante-se, pegue a criança e a sua mãe e volte para a terra de Israel, pois as pessoas que queriam matar o menino já morreram. Então José se levantou, pegou a criança e a sua mãe e voltou para a terra de Israel. Mas quando ficou sabendo que Arquelau, filho do rei Herodes, estava governando a Judéia no lugar do seu pai, teve medo de ir morar lá. Depois de receber num sonho mais instruções, José foi para a região da Galileia e ficou morando numa cidade chamada Nazaré. Isso aconteceu para se cumprir o que os profetas tinham dito: o Messias será chamado de Nazareno. Capítulo 3, a mensagem de João Batista. Naquele tempo, João Batista foi para o deserto da Judéia e começou a pregar, dizendo: arrependam-se dos seus pecados, porque o reino do céu está perto. A respeito de João, o profeta Isaías tinha escrito o seguinte: alguém está gritando no deserto, preparem um caminho para o Senhor passar, abram estradas retas para ele. João usava uma roupa feita de pelo de camelo e um cinto de couro e comia gafanhotos e mel do mato. Os moradores de Jerusalém, da região da Judéia e de todos os lugares em volta do rio Jordão iam ouvi-lo. Eles confessavam seus pecados e João os batizava no rio Jordão. Quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham para serem batizados por ele, disse: ninhada de cobras venenosas, quem disse que vocês escaparão do terrível castigo que Deus vai mandar? Façam coisas que mostrem que vocês se arrependeram dos seus pecados. E não digam uns aos outros: Abraão é nosso antepassado, pois eu afirmo a vocês que até destas pedras Deus pode fazer descendente de Abraão. O machado já está pronto para cortar a árvore pela raiz. Toda árvore que não dá frutas boas será cortada e jogada no fogo. Eu os batizo com água para mostrar que vocês se arrependeram dos seus pecados. Mas aquele que virá depois de mim os batizará com o Espírito Santo e fogo. Ele é mais importante do que eu, e não mereço a honra de carregar as sandálias dele. Com a pá que tem na mão, ele vai separar o trigo da palha, guardará o trigo no seu depósito, mas queimará a palha no fogo que nunca se apaga. O batismo de Jesus. Naqueles dias, Jesus foi da Galileia até o Rio Jordão a fim de ser batizado por João Batista. Mas João tentou convencê-lo a mudar de ideia, dizendo assim: eu é que preciso ser batizado por você, e você está querendo que eu o batize? Mas Jesus respondeu: deixe que seja assim agora, pois é dessa maneira que faremos tudo o que Deus quer. E João concordou. Logo que foi batizado, Jesus saiu da água. O céu se abriu, e Jesus viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. E do céu veio uma voz que disse: este é o meu filho querido, que me dá muita alegria. A tentação de Jesus. Então o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, Jesus estava com fome. Então o diabo chegou perto dele e disse: se você é o filho de Deus, mande que essas pedras virem pão. Jesus respondeu: as escrituras sagradas afirmam: o ser humano não vive só do pão, mas vive de tudo o que Deus diz. Em seguida o diabo levou Jesus até Jerusalém, a cidade santa, e o colocou no lugar mais alto do templo. Então disse: se você é o filho de Deus, jogue-se daqui, pois as escrituras sagradas afirmam: Deus mandará os seus anjos, que os seus anjos cuidem de você. Eles vão segurá-lo com as suas mãos, para que nem mesmo seus pés sejam feridos nas pedras. Jesus respondeu: mas as escrituras sagradas também dizem: não ponham à prova o Senhor, seu Deus. Depois o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe
todos os reinos do mundo e as suas grandezas e disse: eu lhe darei tudo isso se você se ajoelhar e me adorar. Jesus respondeu: vá embora, Satanás. As escrituras sagradas afirmam: adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Então o diabo foi embora e vieram anjos e cuidaram de Jesus. Jesus começa o seu trabalho na Galileia. Quando Jesus soube que João tinha sido preso, foi para a região da Galileia. Não ficou em Nazaré, mas foi morar na cidade de Cafarnaum, na beira do lago da Galileia, nas regiões de Zebulon e Naftali. Isso aconteceu para se cumprir o que o profeta Isaías tinha dito: terra de Zebulon e terra de Naftali, na direção do mar, do outro lado do rio Jordão, Galileia, onde moram os pagãos. O povo que vive na escuridão verá uma forte luz, e a luz brilhará sobre os que vivem na região escura da morte. Daí em diante, Jesus começou a anunciar a sua mensagem. Ele dizia: arrependam-se dos seus pecados, porque o reino do céu está perto. Jesus chama 4 pescadores. Jesus estava andando pela beira do lago da Galileia, quando viu 2 irmãos que eram pescadores, Simão, também chamado de Pedro, e André. Eles estavam no lago pescando com redes. Jesus lhes disse: venham comigo, que eu os ensinarei a pescar gente. Então eles largaram logo as redes e foram com Jesus. Um pouco mais adiante, Jesus viu outros 2 irmãos, Tiago e João, filhos de Zebedeu. Eles estavam no barco junto com o pai, consertando as redes. Jesus chamou os 2, e no mesmo instante eles deixaram o pai e o barco e foram com ele. Jesus ensina e cura muita gente. Jesus andou por toda a Galileia ensinando nas sinagogas, anunciando a boa notícia do reino e curando as enfermidades e as doenças graves do povo. As notícias a respeito dele se espalharam por toda a região da Síria. Por isso o povo levava a Jesus pessoas que sofriam de várias doenças e de todos os tipos de males, isto é, epiléticos, paralíticos e pessoas dominadas por demônios, e ele curava todos. Grandes multidões o seguiam. Eram gente da Galileia, das 10 cidades de Jerusalém, da Judéia e das regiões que ficam no lado leste do Rio Jordão. Ai, que coisa linda! Lindo, né? Eu vou falar um pouquinho... Jesus está na área! Vou começar a falar de Jesus. Eu quero entrar dentro aqui um pouquinho da questão relacionada à genealogia, né, de Jesus. Porque é muito fantástico. É muito fantástico. E eu grifei cada detalhe. Primeiro, a primeira pessoa que aparece nessa descendência, que é um escândalo para uma mente religiosa, é Tamar. Né? Por que Tamar? Porque Tamar, ela foi aquela que se vestiu de prostituta e se deitou com Judá. E quando Judá mandou matá-la, porque ela estava como viúva, né? Não poderia ter relações com outro homem. Aí, quando ele manda matá-la, ela vai e manda entregar o bordão. Assim, olha, o homem a quem pertence esse selo, esse lenço, esse cajado, é o homem de quem eu engravidei. Aí ele vai e diz: sou mais culpado do que ela. Ou seja, quando a vida dele entrou em jogo, ele exerceu misericórdia sobre a vida dela. E ela está nessa linhagem. Depois a gente encontra Raabe. Quem é Raabe? A prostituta de Jericó, que óbvio, quando a gente fala prostituta, a gente não está evidenciando um comportamento que manteve-se, mas alguém que tinha esse estilo de vida e que foi transformada pelo poder de Deus. Raabe. Depois a gente tem aí, Ruth, né? A Ruth, que é aquela que foi a Moabita, né? Ou seja, aquela que se apegou a Noemi, a sua sogra, e por causa disso, por causa da palavra que ela liberou: olha, onde você for, eu irei, não me instes para que te deixe, porque o teu Deus será o meu Deus, o teu povo será o meu povo, e aonde ali morreres, ali serei sepultada. E a palavra Noemi significa graça, né? Tem essa representatividade da graça de Deus. Ela se apegou à graça de tal maneira, e esse apego de Ruth a essa graça fala exatamente de uma mudança de vida. Ela sai de Moabe, ela vai para Belém. Não fala dessa graça onde a gente a recebe, mas mantém-se da mesma maneira. Fala de uma graça que a gente recebe, mas com a responsabilidade de ter uma mudança. Ela deixa os deuses de Moabe, ela passa a adorar o Deus de Ruth, que é Jeová. E aí depois a gente tem aí, olha que fantástico, Davi e Batseba.
Batseba, que era Que é a mãe de mulher Salomão. de Urias. E que deu à luz a Salomão. E Urias é aquele que Davi mandou matar para ficar com a sua mulher. Então, gente, é uma loucura. É por isso que Paulo fala em 1 Coríntios 25, que a fraqueza de Deus é mais forte do que o homem, que a loucura de Deus é mais sábia do que o homem. Deus escolheu as coisas vis, as coisas mais vãs difíceis, as mais deste terríveis, mundo, né? para confundir. Para confundir as que são. Exato, e é fantástico. E aí eu vou terminar aqui falando, né, de Jacó, que foi pai de José. E quem era José? Um carpinteiro, um homem simples, um homem de periferia, um homem que creu em Deus, né? Que não tinha essa relevância dentro do conceito sacerdotal, dentro do conceito farisaico da Jerusalém da época. Ninguém devia dar nada por ele, né? Ninguém, exatamente. E casou-se com quem? Com Maria. E quem era Maria? Uma mulher que trabalhava com serviços de casa, né? Possivelmente acredita-se que Maria era uma jovem de 13 a 17 anos, olha que interessante, e que era exatamente dentro dessa conjectura, uma jovem de classe baixa, né? E que foi escolhida para ser a mãe do Messias. Gente, isso, Deus Ou seja, Deus contrariou todos os pensamentos da humanidade, né? Que eles esperavam um rei, tipo, né? Esperavam suntuosidade, né? E aí, em todos os sentidos, né? E aí o que me chama a atenção é Jesus nascendo, né? Nascendo aonde? Dentro de uma manjedoura e não dentro de um palácio. Filho de um carpinteiro, né, de com uma empregada. Ou seja, é só Deus para fazer isso. Eu fiquei, assim, mais uma vez extasiada. Toda vez que lê, fica assim. Uma outra coisa que eu percebi também, Rosânia, é aqui, ó. As profecias acerca de Jesus. Eu comecei a escrever aqui, ó. Versículo 23. A virgem ficará grávida e terá um filho que receberá o nome de Emanuel. Foi Isaías quem profetizou. Aí a gente tem aqui, ó. Você, Belém, terra de Judá. Foi Zacarias que profetizou. Aí aqui, ó. E eu chamei o meu filho que estava no Egito. Foi Osés que profetizou. Todas as profecias, né? Todas as profecias vão sendo trazidas. Então, os evangelistas, eles fazem questão de inserir nos evangelhos essas referências proféticas que foram feitas acerca do Messias. Por que eles fazem isso? Para comprovar a divindade de Cristo, para comprovar que ele é o Messias esperado. Por isso que esses textos foram inseridos. Então a gente não tem a menor dúvida de que ele é o Filho de Deus, que ele é o Verbo encarnado, o Emanuel, o Deus conosco. Ele é aquele que veio para mudar a nossa história. Ele que veio, sim, dessa descendência que aos olhos humanos seria excluída, seria rejeitada, seria degradada, mas é Ele quem escolhe e é Ele quem faz segundo a sua vontade. Glória a Jesus. Vamos encaminhar com Jesus, né, pelo Novo Testamento. Vai ser para incrível. Falar tanta coisa mais aqui, mas né? tem muita pela frente. Jesus verdade, é maravilhoso. É verdade. Que Deus abençoe a sua vida. Até amanhã.